Olá, pessoal! Nossa aula de hoje, nós vamos aprender a realizar o balanceamento pelo método das tentativas. Antes de a gente começar propriamente dito a balancear uma equação, vamos dar uma passadinha no conceito de equação química e aprender a interpretá-la. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma equação química, onde eu tenho meus reagentes, meu produto. Nos meus reagentes, eu tenho o alumínio reagindo com oxigênio e produzindo o óxido de alumínio, certo? Numa equação química, a gente identifica os coeficientes estequiométricos, que são os valores que aparecem antes de cada substância. Nesse caso aqui, eu tenho 1 como coeficiente estequiométrico das substâncias citadas na equação. Temos também os índices, que são esses valores pequenininhos, certo? Que significa a atomicidade daquele elemento, ou seja, no óxido de alumínio eu tenho 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de alumínio, certo? E a partir daí, a gente já identifica que esta equação ela não está balanceada. Não é? Por que eu digo isso? Porque se a gente observa a quantidade de átomos no início e no final da reação, eles são diferentes, né? E segundo a lei da conservação de massa, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu observo aqui um átomo de alumínio, 2 átomos de alumínio, antes da reação, 2 átomos de oxigênio, depois 3 átomos de oxigênio. Então a gente vai precisar ajustar essas quantidades, que é justamente balancear uma equação química. O balanceamento pelo método das tentativas, o próprio nome já diz, a gente vai tentar ajustar esses coeficientes estequiométricos, sim, os coeficientes. Por quê? Porque no balanceamento a gente vai estar alterando esses valores aqui, os coeficientes, a fim de ajustar essas quantidades. Jamais mexemos nos índices. Então, os índices a gente não mexe durante o balanceamento, apenas nos coeficientes. E como é que a gente começa a balancear uma equação química? E aí, existe um passo a passo que facilita esse balanceamento, certo? Então, primeiro a gente precisa escolher um elemento a começar a balancear. Esse elemento, ele não pode se repetir nos reagentes ou nos produtos, ou seja, no primeiro membro e no segundo membro. Nesta equação, essa observação ela não ocorre. Por quê? Porque o oxigênio ele só aparece uma vez no reagente e uma vez no produto, da mesma forma o alumínio, certo? Então a gente vai para outro critério, que é então optar pelo aquele elemento que possui o maior índice. Entre o alumínio e o oxigênio, a gente tem aqui o oxigênio com o maior índice, que é o índice 3, certo? Então, identifiquei meu elemento que eu vou começar, que é o oxigênio. Qual o próximo passo? Eu vou transpor esse índice em forma de coeficiente no outro membro. Então, eu vou pegar esse 3 e vou passar na frente do oxigênio que está nos meus reagentes. Vou fazer a mesma coisa para esse oxigênio. Eu vou transpor o índice dele para frente da substância onde o oxigênio, né, está participando. Desta maneira, pessoal, eu vou ter aqui no total de 6 oxigênio, porque eu vou multiplicar o coeficiente pelo índice, certo? E eu também vou ter 6 oxigênio nos reagentes. Então, meu oxigênio ele está balanceado. Vou prosseguir o balanceamento. Então, eu vou agora verificar a quantidade total de alumínio no lado dos produtos. Por quê? Porque aqui eu já ajustei o coeficiente. Então, eu tenho aqui 4 alumínio no produto. E aí, eu vou precisar ter 4 alumínio nos reagentes. Eu venho e coloco o valor 4. Dessa maneira, minha equação ela está devidamente balanceada. Um segundo exemplo de uma equação também não balanceada, certo? E aí, gente, uma observação dessa equação, eu tenho aqui, ó, parte da substância entre parênteses, tá? Então, esse índice fora do parênteses, ele vai multiplicar todas as substâncias que estão dentro. Então, aqui eu tenho um total de 8 átomos de oxigênio e 2 átomos de fósforo, certo? Então, por quem a gente vai começar? Tá? E aí eu quero fazer uma observação, quem eu não devo começar? O oxigênio. Dessa vez ele se repete no primeiro membro. Então, meu oxigênio ele vai ser o último elemento a ser balanceado, certo? Então, eu fico entre o cálcio e o fósforo. Dos dois, qual tem o maior índice? O cálcio. Então, eu vou pegar o índice do cálcio que está no produto e vou
transpor como coeficiente do cálcio dos reagentes. Qual é o índice do cálcio dos reagentes? É 1, né? A gente não está vendo, mas a gente sabe que 1 está aqui. Vou colocar este 1 aqui. Preciso colocar? Não. Não é? O 1 ele não precisa estar escrito, certo? Dessa maneira, eu fico com 3 átomos de cálcio, 3 átomos de cálcio. E aí o próximo, né, a verificar o balanceamento é o fósforo, né? Então, ó, eu observo que eu tenho 2 átomos de fósforo nos reagentes e eu tenho 2 átomos de fósforo nos produtos. O 2 multiplica o índice 1 do fósforo. Então, ele está devidamente balanceado. Agora eu vou observar o oxigênio. No meu produto eu tenho 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. Nos meus reagentes eu vou somar os 3 oxigênio da primeira substância com 5 oxigênio, 8 oxigênio. Então, a partir do momento que eu fiz o balanceamento do cálcio, a gente já balanceou toda a equação química, certo, pessoal? Então é isso, tá? Tem uma fichinha de exercício, vamos exercitar o balanceamento e a gente vai seguindo tirando as dúvidas.